Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula e hoje conheceremos um pouco mais sobre gráficos. O que são gráficos? Os gráficos são uma representação de dados obtidos em forma de figura geométrica, desenhos, figuras, imagens, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação rápida e objetiva daqueles dados coletados anteriormente. Elementos dos gráficos. Quando vamos fazer um gráfico ou interpretar, precisamos analisar os 4 elementos que trazem as informações para a gente. No número 1 dessa imagem, temos o título, onde mostra de forma clara e direta sobre o que se trata o gráfico. Onde está o número 2, temos o que representa os números, as informações que ele quer transmitir. No eixo horizontal, temos os meses de referência e no eixo vertical, temos o número de smartphone que foi vendido. Onde está o número 3 é onde encontramos a legenda. É através dela que identificamos as informações apresentadas. Nesse caso, cada cor representa uma marca de smartphone. E onde está o número 4, temos a fonte, que é de onde aquelas informações ou mesmo o gráfico foi retirado. Tipos de gráfico. Agora vamos conhecer 4 entre vários gráficos que existem e algumas características deles. Gráfico de colunas. No gráfico de colunas, temos 2 eixos que disponibilizam informações para compreendermos o gráfico. Vamos analisar esse gráfico de colunas. Ele tem o título, que nos informa que o gráfico é sobre as notas da turma, e possui 2 eixos, um na horizontal, que mostra as notas, e na vertical, que mostra a quantidade de aluno. Para analisar o gráfico corretamente, precisamos observar essas informações dos 2 eixos, pois estão relacionadas. Se escolher uma nota, por exemplo, 80, o próximo passo será olhar o tamanho da coluna e qual o número do eixo vertical aquela nota representa, que nesse caso foi o 3. Elementos, gráficos de coluna. Quando forem criar esse tipo de gráfico, existem alguns pontos importantes. Um deles é o eixo, que será as variações, onde as colunas irão crescer, no eixo horizontal. Já no vertical, são as escalas, que vão de 0 até o valor máximo que vamos representar. As colunas devem sempre conter a mesma largura. A altura vai variar, de acordo com os dados que estivermos. E não se esqueça do título, da fonte e da legenda, se caso for necessário. O próximo gráfico é o de barras. Ele é a mesma ideia do gráfico de coluna. O que muda é as informações dos eixos. Vamos analisar esse gráfico que temos, que é sobre o gosto de pessoas por diferentes tipos de doce. Agora, no eixo vertical, que é o eixo em pé, que fica as variações, tanto que podem perceber que é nesse eixo que é onde tem os nomes do tipo de doce, que é no eixo vertical. E no eixo horizontal tem a nota em nível de quanto cada pessoa gosta de determinado doce. Os elementos do gráfico de barras precisam de atenção, pois as barras agora elas não crescem mais para cima, elas crescem para o lado, pois as variações agora ela é na vertical e não na horizontal como era no gráfico de colunas. Outro ponto é que as barras precisam ser da mesma largura e os tamanhos delas, os comprimentos, irá variar de acordo com cada informação que tivermos. Os outros elementos são os que fazem parte de todos os outros gráficos, que são título, fonte, legenda, isso se caso for necessário. Gráfico de setores, ou conhecido popularmente como gráfico de pizza. Ele é em formato de círculo e os valores são apresentados em porcentagem. Esse gráfico é muito utilizado para mostrar quantidade percentuais de algo. Vamos analisar esse gráfico de exemplo da população do Brasil em 2010. Cada cor da legenda representa uma região. E a região mais populosa é a Sudeste, que representa 42% do total. Elementos, gráfico de setores. Como disse, esse gráfico é no formato circular.
Neste necessita ter legenda, pois cada cor representa uma parte no desenho, de acordo com os dados coletados. O círculo completo, ele representa 100%, ou seja, representa o todo. Por exemplo, em uma cidade foi realizada uma pesquisa política com 200 eleitores. Esses 200 eleitores é o total, então ele representa o 100%. A cada candidato e a que teve seus votos e seus respectivas porcentagens dentro da pesquisa, iremos dividir o círculo e colocaremos uma cor para cada candidato. O nosso próximo gráfico é o de linhas, usado para demonstrar mudanças ao longo de períodos curtos ou longos e a variação dessas grandezas. Nesse exemplo, temos um gráfico de desempenho dos alunos no IDEB. No eixo horizontal, que é a linha deitada, temos os períodos de tempo em anos. E no vertical, temos os pontos. Na legenda, podemos perceber que cada cor representa uma linha diferente. Em 2011, por exemplo, podemos perceber que as escolas privadas atingiram 5,7 pontos, enquanto as escolas públicas, no mesmo ano, teve menos de 3,5 pontos. Os elementos nos gráficos de linhas que precisamos observar são os eixos novamente, onde o horizontal geralmente representa o tempo e o eixo vertical, que são os números, em que teremos as variações. Iremos utilizar também uma ou mais linhas, que mostrarão as variações dos dados da pesquisa. É importante também ter legenda para ficar visível as mudanças de cada linha durante o período, e a posição dessas linhas irá variar de acordo com a intensidade de cada momento representado. É isso, espero que vocês tenham compreendido. Até breve!